Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz. Estamos aqui hoje com o nosso vídeo sobre os impactos socioambientais na América e na África, especificamente na América anglo-saxônica. Então nós vamos falar hoje sobre dois problemas. Um que são os problemas na região do Ártico e outro que são os derrames de óleo na América anglo-saxônica. Vamos lá então. As grandes interferências humanas sobre o meio estão vinculadas a contextos de interesse comercial, além de condições naturais e também socioeconômicas próprias de cada região. Nesse sentido, os principais impactos ambientais que afetam o continente africano se aproximam mais do contexto latino-americano, naturalmente tropical e geopoliticamente emergente, do que dos acontecimentos que dão no Canadá e nos Estados Unidos, a denominada América Anglo-Saxônica. Então, por isso, nós vamos fazer esta divisão. Então, primeiro a gente vai falar sobre alguns problemas socioambientais da América Anglo-Saxônica, tá? E depois a gente vai falar dos problemas da América Latina e do continente africano, que são mais parecidos. Vamos lá, então. Então, o primeiro está relacionado ao domínio de clima frio e polar. Observem nesse mapa da América anglo-saxônica, que trata sobre climas, onde é que fica a tundra? Tá? Então, a tundra ela está basicamente nessa região de clima frio e polar, tá? Então, na região onde está roxo e lilás, tá? Principalmente na região mais em roxo não, é um roxo clarinho ali, certo? Bom, na imagem ao lado, a gente consegue observar a tundra, que é uma vegetação rasteira, tá? Que aparece basicamente no verão do hemisfério norte. Por que ela aparece nesse período? Então, a tundra ela se forma em regiões de tipo de solo chamado permafrost, que são solos que ficam congelados a maior parte do tempo. E durante o verão ele se descongela, tá? Só que ele descongela uma pequena porção do solo, que é a porção superficial. Então a tundra ela é um tipo de vegetação que se desenvolve nessa região. Bom, se ela se desenvolve numa região onde o solo é muito raso, logicamente que as suas raízes também serão pequenas e a sua estrutura também será pequena, tá bom? Então ali vocês estão vendo a tundra ártica com permafrost, que é no solo ali, né? Durante o verão canadense no lago Yukon, no Canadá. Beleza? Vamos para frente. Bom, essa região ela concentra cerca de 1 habitante por quilômetro quadrado. Só para vocês terem uma ideia, na região norte do Brasil, a densidade demográfica é de 3 habitantes por quilômetro quadrado. O que isso significa? Que num espaço de 1 quilômetro por 1 quilômetro, tá, existe apenas um habitante. Isso é muito pouco. Mas isso impede essa região de sofrer com impactos socioambientais? Não. Tá? Então essa região ela apresenta componentes bióticos, ou seja, espécies vegetais e animais que têm vida, não muito diversificados e com a capacidade de sobreviver a períodos muito distintos de iluminação e variação térmica. São ecossistemas muito frágeis. Tá? Então, sofrem diretamente impactos relacionados a fenômenos que acontecem longe dali. Então, tem pouca gente vivendo, não tem muitas indústrias, não tem muitas cidades, mas eles sofrem com fenômenos que estão ocorrendo em outros lugares. Por exemplo, né, a poluição, a emissão de gases, de gás carbônico em regiões industriais do mundo faz com que o processo de aquecimento global gerado por isso interfira diretamente nessa região, porque descongela parte do gelo presente ali. Bom, o problema não está só
na questão do derretimento das geleiras e aumento do nível dos oceanos, como vocês já sabem. E eu falei do permafrost aqui, e o permafrost são solos de ilhas e litoral do Ártico, onde se desenvolve a tundra, se congela em profundidades que podem chegar a vários metros. Durante o verão ocorre o degelo e o bioma se caracteriza pela vegetação rasteira e alagadiça, uma vez que o gelo do permafrost derrete, chegando a espessuras de apenas meio metro de gelo. Tá? Não é gel, é gelo. Bom, as estruturas, as construções, que são poucas ali já naquela região, são adaptadas diretamente ao solo congelado. Na medida em que o solo descongela, aquela estrutura construída, adaptada ao gelo, ela pode sofrer com o solo descongelado. Ou seja, a gente pode ter acidente de queda de prédios, de edifícios, de casas, certo? A exploração de recursos minerais naquela região pode ficar afetada também, porque o solo ele acaba se transformando, tá? Então são vários impactos causados naquela região pela ação humana, tá? É uma ação humana que ocorre, lembrando, basicamente fora dali. Porém, vocês vão ver no vídeo agora, né, questões que envolvem os climas frios e polares, locais frios e polares, relacionados a derramamento de óleo naquela região. Por quê? Porque é uma região que tem diversidade de recursos minerais. Então, muitas empresas têm ido para lá. E isso é um ponto positivo, porque a partir do derretimento das geleiras, as empresas também podem explorar. Positivo entre aspas. Tá? Outro ponto positivo é a descoberta de vestígios pré-históricos de animais e plantas, né? Então fósseis, o descobrimento de novas espécies de peixes e crustáceos, porém isso tem acentuado a exploração desses recursos novos descobertos. Tá? Então tem um lado positivo e um lado negativo em tudo isso. As regiões em que se situam as florestas frias, boreais ou de coníferas sofrem principalmente o efeito da intensa utilização da madeira para a indústria do papel, da celulose e de móveis. Então observem esses pinheiros ali, principalmente no norte do Canadá, norte dos Estados Unidos, são muito semelhantes aos nossos pinos aqui, né? Já que os pinos eles são originários dessa região, né? São espécies nativas dessa região e são exóticas aqui na nossa, ou seja, eles não são nativos daqui, né? Não são espécies daqui. E muitas dessas vegetações elas foram exploradas até o final, né? Até a sua praticamente quase extinção em ciclos da madeira naquelas regiões lá. Hoje elas são protegidas, existem áreas de reflorestamento, tá? Observem aqui, né, nos domínios de clima frio e polar, né, ainda falando do clima frio e outros tipos de florestas, né, e aí mais para o sul, pegando mais o clima temperado, são as florestas temperadas que predominam sobre parte dos Estados Unidos e do Canadá, mas afetados pelo povoamento e por diferentes formas de uso do solo, tanto no meio natural quanto no meio urbano. Então essa imagem é do Parque de Yellowstone, né, que é uma reserva
ambiental hoje, tá? É o Parque Nacional, é a unidade de conservação mais antiga do mundo, criada em 1872, e as áreas remanescentes dessas matas, que não foram degradadas, encontram-se geralmente protegidas nesses parques. Bom, atividades. Vamos às atividades relacionadas à cartografia. Então, eu quero que vocês primeiro identifiquem a tundra, né, no mapinha da esquerda, e depois coloquem, descrevam um pouquinho sobre a sua localização, falando sobre os países onde tem a tundra, tanto da América, quanto da Europa e da Ásia. Eu quero que vocês também falem como é esse lugar, as características do clima, as características dessa vegetação. Na letra B, vocês vão dizer quais são os principais impactos sobre o ambiente da tundra. Bom, outro problema muito sério são os derrames de óleo. Então nós tivemos duas grandes tragédias que atingiram essa região. Em 1989, que é o derrame de óleo no Alasca, e em 2010, que foi o derrame de óleo no Golfo do México. Eu vou passar uns filmes para vocês observar. Observarem esses dois desastres que aconteceram, tá bom? Hoje de manhã, o repórter Rodrigo Alvarez sobrevoou a gigantesca mancha de óleo que avança em direção à costa americana. Agora são 10 da manhã aqui no Golfo do México, aproximadamente meio-dia no Brasil. A gente sobrevoa a mancha de petróleo, uma mancha muito grande que vai em direção ao continente. O total desse petróleo que vazou, somando as várias manchas e toda a área que as camadas mais finas e grossas atingem, é comparável a um país, uma ilha do tamanho de Porto Rico. E nesse momento a gente vê como a mancha fica ainda mais densa, mais larga. Pelas estimativas feitas até agora, são mais de 40 milhões de litros espalhados pelo Golfo do México. A gente percebe que a mancha se alterna, em alguns momentos ela é mais densa, em alguns momentos mais fina, às vezes mais larga, mais estreita. E aqui a gente vai vendo como realmente tem muito petróleo na superfície, sem que a gente veja aqui perto, por exemplo, nenhuma barreira de contenção, nenhum navio, nada que possa impedir o fluxo natural desse combustível que vazou no dia 20 de abril, portanto 12 dias atrás, a mais ou menos 30 quilômetros do ponto onde a gente está, no Golfo do México. É um vazamento que acontece ininterruptamente há 12 dias e até agora ninguém sabe precisar exatamente o tamanho da tragédia que ele pode provocar ao chegar ao continente. Mas o grande inimigo é esse que a gente está vendo aqui embaixo. É um dano grave ao meio ambiente, uma substância que não deveria estar aqui, não deveria se misturar à água do mar, não deveria estar chegando ao continente, mas que nesse momento inunda o Golfo do México. Infelizmente não vamos saber o impacto real desse acidente por semanas e semanas, diz o biólogo Robert Thomas. Nossa preocupação agora é o que está acontecendo debaixo d'água no começo da cadeia alimentar. O que acontece é que essas folhas, quando secam, viram sedimentos que são consumidos por animais como, por exemplo, pequenos caranguejos, que depois viram alimento para os peixes. E os peixes aqui são alimento para inúmeras espécies de aves que habitam esse ecossistema conhecido como marisma. São regiões alagadas que se caracterizam pela ausência de grandes árvores, uma riquíssima fonte de alimento para os animais. Do alto do helicóptero, a gente viu mais alguns jacarés nadando tranquilamente pelos extensos marismas da reserva ambiental. O jacaré americano, a batuíra, o falcão peregrino e os pelicanos marrons que voavam hoje sobre o Golfo do México estão ameaçados nessa região. Essa é a casa também de centenas de milhares de patos e gaivotas. Em mais um sinal da gravidade do problema, o presidente americano Barack Obama veio hoje até a Louisiana. Obama previu que o vazamento pode se tornar um desastre ambiental sem precedentes. Integrantes do governo americano que acompanhavam a comitiva disseram que o vazamento de óleo pode continuar ao longo dos próximos 3 meses. Desde o começo, há 12 dias, a mancha principal cresceu para quase 120 quilômetros de largura. Está chegando à costa dos estados americanos do Mississippi e da Louisiana. E por isso hoje a pesca em toda a região, até o estado da Flórida, foi suspensa.
Essa região alagada é extremamente importante para o ecossistema. Estamos muito preocupados, diz Robert Thomas, porque se o óleo chegar à costa e destruir essa vegetação, estará matando os animais. É uma catástrofe o que está se construindo, ele conclui. E não temos ideia de como vai terminar. Faz um ano que aconteceu um desastre ecológico que até hoje não parou de provocar graves problemas. O derramamento de milhares de toneladas de petróleo no mar pelo petroleiro Exxon Valdez. 24 de março de 89, o petroleiro Exxon Valdez bate em recifes submersos no Estreito de William, no Alasca, e derrama 40 mil toneladas de óleo, formando uma mancha inicial de 250 quilômetros quadrados, uma área maior do que a cidade de Recife. Uma semana depois, a mancha de óleo já atinge 1.300 quilômetros quadrados. Os efeitos do vazamento foram o de uma verdadeira catástrofe ecológica. Foram encontradas 35 mil carcaças de aves mortas por inflamação do fígado e rins causada pelo óleo. Mas o número real de aves mortas pode ser até 10 vezes maior, porque muitas delas afundaram. Também encharcados de óleo, 1.500 mamíferos marinhos, focas, lontras e leões marinhos perderam a capacidade natural de isolamento térmico e morreram de frio. Durante 6 meses, a empresa Exxon, proprietária do petroleiro, gastou 2 bilhões de dólares na tentativa de limpeza das rochas e praias e no salvamento de animais. Foram usados na limpeza 11 mil homens, 1.400 barcos e 85 aviões. Em setembro, a Exxon deu por terminada a limpeza. Segundo a empresa, a natureza faria o resto. A atitude da Exxon provocou uma grande polêmica entre as autoridades ambientais americanas. Elas acham que a empresa tem que voltar ao Alasca para terminar o trabalho, porque o óleo continua por toda parte. As ondas fortes estão tirando o óleo acumulado das rochas e trazendo de volta para o mar. O cheiro de óleo continua fortíssimo, dizem os ambientalistas do Alasca. Por causa disso, a Exxon prometeu voltar em abril, depois que passar o inverno, para ver o que ainda podia fazer. Mas agora é provável que mude de ideia. É que 2 semanas atrás, numa decisão inesperada, a justiça americana indiciou a Exxon criminalmente em 5 acusações. Entre elas, negligência na contratação da tripulação, lançamento de agentes poluentes no meio ambiente e morte de 35 mil aves migratórias. Se for considerada culpada, a Exxon vai ter que pagar uma multa de 700 milhões de dólares. O caso do Exxon Valdez, apesar de ter sido dos mais graves, não é o único. Estas imagens mostram vazamentos que ocorreram há poucas semanas, como o do superpetroleiro espanhol Armco Cádiz, e o de um cargueiro da Libéria, que afundou e deixou uma mancha de 90 quilômetros de óleo no mar. Atualmente, estão sendo feitas operações de limpeza em lugares tão diferentes quanto o Mar do Norte, a Ilha da Madeira e a costa do Japão. Aqui no Brasil, o vazamento mais recente foi o de 40 toneladas de óleo que vazaram do terminal da Petrobras em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Especialistas afirmam que nos últimos 12 anos foram derramados nos mares do mundo inteiro perto de 3 bilhões e 780 milhões de litros de óleo. A limpeza desse óleo é sempre cara e muitas vezes ineficiente. Por isso, as autoridades ambientais acham que o importante é evitar que esses desastres aconteçam. The environment is clearly sending us a message. A ambientalista Lisa Spear acha que o grande problema é que os petroleiros convencionais têm um casco muito fino, apenas uma camada de menos de 5 centímetros de aço separando o óleo do mar. O ideal, segundo ela, é o casco duplo, uma camada de aço, uma de ar e uma segunda de aço. Se o navio bate em alguma coisa, há 2 camadas de proteção. A obrigatoriedade dos cascos duplos para os petroleiros está sendo estudada atualmente no Congresso americano. Algumas companhias de petróleo resistem à ideia, porque o casco duplo aumenta os custos do petroleiro em pelo menos 30 milhões de dólares. Mesmo assim, essa é uma quantia muito menor do que a Exxon já gastou e provavelmente ainda vai gastar com a limpeza da costa do Alasca, que sofre até hoje as consequências do vazamento de óleo do Exxon Valdez, um dos maiores desastres ecológicos do mundo.
Então vamos a mais algumas atividades. Então são 3 perguntas, eu quero que vocês escrevam um texto falando sobre as causas e consequências do derretimento das geleiras e permafrost no Ártico. Então tudo aquilo que eu falei para vocês sobre as causas e sobre as consequências, tanto ambientais, os pontos positivos e negativos, vocês vão colocar aqui. Explique se existe algum tipo positivo de algum ponto positivo de derretimento das geleiras no Ártico e a quem interessa. Então, assim, vamos pensar, né? Quem está mais interessado na exploração dos minerais? Quem está mais interessado na exploração da pesca? Então, existe interesse no derretimento das geleiras naquela região? Quero que vocês escrevam ali e coloquem lá quem vocês acham que são os mais interessados. Descreva quais impactos socioambientais derrames de petróleo, como os que aconteceram no Alasca e no Golfo do México, podem causar. Então, vocês vão me dizer que tipo de impactos sociais, ou seja, para as pessoas que vivem, que dependem daqueles ambientes que estão sendo contaminados, e os impactos ambientais, ou seja, para a flora, para a fauna. Tudo isso estão nos vídeos que eu passei para vocês ali. É isso aí, minha gente. Por hoje é só, por essa semana é só. Um grande abraço para vocês e até logo.